Olá! Há muitas eleições importantes previstas para 2023 e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre estas eleições. Em 25 de fevereiro, a Nigéria, que é o país mais rico e mais populoso da África, escolhe um novo presidente. A Nigéria é dividida entre o norte, mais pobre muçulmano, e o sul, cristão e animista, rico em petróleo. Tradicionalmente há um rodízio entre um muçulmano nortista e um cristão sulista. As chapas às vezes costumam ter candidatos das duas regiões do país e das duas principais religiões. Desta vez, entre 18 candidatos, os três principais povos, dos 300 povos, dos mais de 300 povos que formam a Nigéria, têm candidatos. O ex-vice-presidente muçulmano Atiku Abubakar, de etnia Hausa Fulani, a maior de todas, concorre pelo Partido Democrático Popular. O ex-governador Yorubá, o segundo maior povo do estado de Lagos, Bola Tinubu, representa o Congresso de Todos os Progressistas, partido do atual presidente Muhammadu Buhari. E o ex-governador de Anambra, Peter Obi, do Partido Trabalhista, é católico e do povo Ibo. Os Ibos tentaram se tornar independentes nos anos 60, o que deflagrou a Guerra Civil de Biafra, em que 1 milhão de pessoas morreram de fome. O nacionalismo Ibo ressurgiu e alguns líderes foram presos nos últimos anos, então o risco de secessão voltou de certa forma, é mais um dos problemas da Nigéria. O Bi era considerado uma terceira força, mas lidera as pesquisas com 22% das preferências, contra 13% para Abubakar e os mesmos 13% para Tinubu. Todas as eleições nigerianas, como aliás acontece em vários países da África, terminam nos tribunais. O país tem 180 mil sessões eleitorais, todo partido tem direito a ter um fiscal em cada uma, mas isto custa, no país inteiro, 20 bilhões de nairas, o equivalente a 230 milhões de reais. Só os grandes partidos têm dinheiro, então, para bancar e ter fiscais em todas as urnas. A chance de que não haja um vencedor claro e a possível necessidade de um segundo turno aumentam o risco de violência política na Nigéria. Se houver segundo turno, as autoridades eleitorais terão uma semana para preparar a votação. A Turquia realiza eleição presidencial em 18 de junho. O presidente Recep Tayyip Erdogan, cada vez mais autoritário e ditatorial, o lidera com 44% das preferências nas pesquisas contra 37% para o maior partido de oposição. A Turquia tem a segunda maior inflação do mundo, atrás apenas da Argentina. A inflação turca passou de 80% e 50% da população sofrem de insegurança alimentar, ou seja, não tem garantia de que terão condições de fazer 3 refeições por dia. Em 14 de dezembro, um dos possíveis candidatos da oposição, o prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu, foi condenado a 2 anos e 7 meses de prisão, num julgamento feito sob medida para retirá-lo da disputa. Ele chamou os membros do Supremo Conselho Eleitoral de tolos quando anularam a sua eleição para prefeito de Istambul, sob pressão de Erdogan, e depois ele foi eleito com ampla margem, mas tinha ofendido o Conselho Eleitoral e por isso é considerado inelegível para as próximas eleições. Erdogan começou a sua carreira política em 1994 como prefeito de Istambul, que é a maior cidade da Turquia, a antiga Constantinopla. A elite secularista que dominava a política turca naquela época baniu seu partido conservador de base religiosa. Erdogan ficou 4 meses preso sob a acusação de incitar o ódio religioso, mas a prisão o tornou mais popular. Talvez agora aconteça o mesmo com seu adversário. Desde o fracassado golpe militar de 2016, mais de 100 mil pessoas foram presas,
na Turquia, e Erdogan promoveu um grande expurgo nas forças armadas, no funcionalismo público e nas universidades. O Zimbábue realiza sua eleição presidencial provavelmente em julho ou agosto. A data ainda não está marcada. Será a segunda eleição presidencial desde a queda do ditador Robert Mugabe, que estava no poder desde a independência do Zimbábue e do Reino Unido, em 1980. Mugabe caiu em 2017. O presidente Emerson Mnangagwa, o Crocodilo, como é conhecido popularmente, era o vice de Mugabe, o derrubou, deve ganhar com fraude generalizada e risco de violência política. A União Nacional Africana do Zimbábue, Frente Popular, domina a política do país desde a independência há 43 anos. No Paquistão, as eleições devem ser realizadas até 12 de outubro. O favorito é o ex-primeiro-ministro Imran Khan, ex-capitão da seleção paquistanesa de cricket, o que tornou muito popular. Khan foi derrubado por um voto de desconfiança em 10 de abril de 2022. Em novembro, escapou de uma tentativa de assassinato. A dúvida maior é se Khan vai conseguir uma supermaioria de 2/3 para alterar a Constituição. Nacionalista e populista, sua plataforma política inclui valores muçulmanos, uma economia liberal com mais desregulamentação e menos burocracia, reforma da polícia, independência do judiciário e combate à corrupção. Mas a percepção de corrupção aumentou durante seus 4 anos de governo. Khan também é criticado por sua leniência com os talibã, tanto do Afeganistão quanto do Paquistão, o que lhe valeu o apelido de Taliban Khan. O Paquistão foi arrasado por enchentes que alagaram 1/3 do país no ano passado e mataram pelo menos 1.500 pessoas. O país está quebrado, já pediu ajuda ao Fundo Monetário Internacional. Depois da surpreendente renúncia da primeira-ministra Jacinda Ardern, Chris Hipkins deve liderar o Partido Trabalhista nas eleições de 14 de outubro na Nova Zelândia. Ardern foi a pessoa mais jovem a chefiar um governo quando assumiu o cargo, em 26 de outubro de 2017, aos 37 anos. Foi a segunda mulher eleita a ter um filho quando chefiava um governo e a primeira a levar a filha para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois de um atentado terrorista de um australiano de extrema-direita contra muçulmanos na cidade de Christchurch, com 51 mortes. Ele atacou 2 mesquitas em 2019. Ardern conseguiu aprovar a proibição de armas de fogo na Nova Zelândia. Também enfrentou terremotos e uma erupção vulcânica. Durante a pandemia, Jacinda Ardern ganhou fama mundial como a melhor chefe de governo do mundo no combate à Covid-19. Ela fechou a Nova Zelândia, adotou um confinamento rigoroso, dava entrevistas coletivas todos os dias e pedia desculpas por cada uma das mortes. O país teve 3.676 mortes, 4,5 vezes a mais do que o Brasil em relação ao tamanho da população. Em 17 de outubro de 2020, Ardern liderou os trabalhistas a maior vitória pelo voto popular no país desde 1951. País para qualquer partido. As maiores críticas ao governo de Jacinda Ardern são relativas ao aumento da inflação, da pobreza e da criminalidade. Em 19 de janeiro, agora há pouco, a Ardern anunciou sua saída da liderança do partido do governo, alegando não ter mais energia para enfrentar todos os desafios. Ela será substituída em 7 de fevereiro por Chris Hipkins, de 44 anos, atual presidente da Câmara dos Deputados. O Partido Nacional de Direita, liderado por Christopher Luxon, lidera as pesquisas com 37% das preferências do eleitorado contra 31% para os trabalhistas. O Paraguai, vindo agora para a América do Sul, o Paraguai
elege um novo para a América Latina. O Paraguai elege um novo presidente, o Congresso, em 30 de abril. Serão as 8ª eleições nacionais desde a queda da ditadura de Alfredo Stroessner, em 14 de fevereiro de 1989. A oposição pretende fazer uma grande aliança para enfrentar Santiago Peña, do Partido Colorado, que domina a política paraguaia desde a ditadura de Stroessner. O favorito nas pesquisas para ser o candidato da oposição é Efraim Alegre, do Partido Liberal Radical Autêntico. A Guatemala elege um novo presidente, um novo congresso em 25 de junho. No momento, 2 mulheres são favoritas, Zury Rios, a segunda vice-presidente do Congresso, e a ex-primeira-dama Sandra Torres, derrotada no segundo turno da eleição de 2019 pelo atual presidente Alejandro Giammattei. Em julho de 2021, Giammattei demitiu o chefe da Procuradoria Especial de Combate à Corrupção e à Impunidade, parte de um programa das Nações Unidas apoiado pelos Estados Unidos. O procurador foi demitido quando começou a investigar a corrupção no atual governo. 2 ex-presidentes, Álvaro Colón e Otto Pérez Melina, foram presos por corrupção. Vários assessores de Jimmy Morales, que eram um comediante antes de ser eleito, foram presos e processados, mas ele ficou impune. Sob pressão da direita religiosa, o Congresso da Guatemala aprovou no ano passado uma lei que aumentou as penas de prisão por aborto, proibiu educação sexual nas escolas e declarou que a comunidade LGBTQIAP+, representa minorias incompatíveis com a moralidade cristã. Guatemala é um dos países mais lindos da América, conserva uma exuberante cultura maia, mas politicamente é uma desgraça. Durante a Guerra Civil, no período da Guerra Fria, 200 mil guatemaltecos foram mortos, o maior número de mortes do continente em relação à população em todas as guerras civis do período da Guerra Fria. O Chile escolhe um novo Conselho Constitucional para redigir uma nova Constituição em 7 de maio e faz um referendo em 17 de dezembro para aprovar ou rejeitar a nova Carta. A proposta constitucional anterior foi derrotada num plebiscito, o que atingiu diretamente o presidente esquerdista Gabriel Boric, que era a favor da nova Constituição. Os chilenos querem substituir a antiga, de 1980, do tempo da ditadura do general Augusto Pinochet. Em 29 de outubro será a vez da Argentina, em meio a mais uma crise econômica gravíssima. Com inflação de 94% em 2022, a oposição é franca favorita. O candidato mais bem cotado nas pesquisas é o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta. O ex-presidente Maurício Macri, que fez um mau governo e não conseguiu resolver o problema crônico de instabilidade fiscal, dificilmente será candidato, tem poucas chances. A ex-governadora da província de Buenos Aires, Maria Eugênia Vidal, e a ex-ministra linha dura Patrícia Bullrich são outras possíveis candidatas da oposição. Pelo governo peronista, a vice-presidente Cristina Kirchner, que é a figura mais forte do governo, denunciada por corrupção, declarou que não será candidata. O presidente Alberto Fernandes é mal avaliado, mas foi indicado por Cristina na eleição presidencial anterior de 2019 porque ela tinha grande rejeição. Fernandes se elegeu, mas vive às turras com a sua vice-presidente. Se diz até que a Argentina inventou o vice-presidencialismo, porque quem manda é Cristina. Fernandes quer ser candidato à reeleição e fez da visita do presidente Lula um ato de campanha. Como a Argentina realiza eleições primárias abertas, simultâneas e obrigatórias, previstas neste ano para agosto, talvez a candidatura de Fernandes à reeleição seja enterrada. Se conseguir domar a inflação, o ministro da Economia, Sérgio Massa, que quando foi indicado foi considerado um super-ministro, será candidatíssimo, mas é realmente muito difícil. Toda essa conversa da moeda comum do Mercosul
é uma manobra, na verdade, para dizer que a Argentina vai ter uma moeda confiável em algum tempo, mas não existe a menor possibilidade de fazer uma moeda comum enquanto não houver convergência de taxas de juros, inflação, câmbio, déficit público e da relação dívida-PIB. Com a Argentina com uma inflação de 94% ao ano, a União Monetária não tem a menor chance. Na verdade, o problema está no peso argentino, porque o real é uma moeda que circula, você consegue trocar reais em Buenos Aires. Agora, quem vai querer receber negócios internacionais, quem vai querer receber o dinheiro em pesos argentinos? É praticamente inviável. Então, estão querendo criar uma moeda contábil para funcionar nas negociações intra-bloco do Mercosul. Na prática, o dólar deve continuar reinando. O ex-vice-presidente Daniel Scioli, atual embaixador no Brasil, também é citado como um possível candidato, além do economista ultraliberal Javier Milei, que corre pela extrema-direita. Se houver segundo turno na Argentina, será em 19 de novembro. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais.